Olá, igreja! Grande alegria, mais uma vez estamos aqui para um flash da esperança, né? Da nossa igreja presbiteriana do Placas. Com enorme satisfação, eu, presbítero Luciano, né? Quero compartilhar mais uma porção da palavra de Deus aos amados irmãos, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o único que é o autor da nossa fé. E falar em fé, nós vamos ver alguns textos que falam sobre a fé, né? O poder da fé no momento das aflições. Como podemos agir, colocar em prática a nossa fé em momentos adversos de nossas vidas, né? Momentos de aflição. Mas o que é fé realmente, né? O que é fé? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz realmente o que é fé. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre o que é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos orar? Nosso Deus e querido bom Pai, te agradecemos pela noite de repouso que o Senhor concedeste aos teus servos, porque o Senhor nos guardou, nos protegeu enquanto dormíamos. Muito obrigado. E este dia maravilhoso que se inicia, ó Deus, com esse sol brilhante para nós que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor tem nos dado e pelo principal alimento espiritual que é a tua palavra. Agora, ó Deus, fala aos nossos corações nesta manhã, como tu, ó Pai, falaste através dos teus servos na escola bíblica dominical também, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos falar a respeito, né, como eu coloquei no início, a respeito do poder da fé em tempos de crises. E o que é realmente fé? Aqui em Hebreus fala que é a certeza das coisas que se espera, ou seja, é um fundamento. Em outras versões da palavra de Deus diz que é um fundamento, né? Um alicerce a fé. Um alicerce de uma obra, né? E para que eu tenha realmente a fé, tenho que ter este fundamento, né? Um fundamento para poder construir algo, né? Em cima desse fundamento, né? Construir uma casa, construir um prédio e não deixa realmente ter uma relação com as nossas vidas, não deixa de ter uma relação com as nossas vidas, né? De eu ter um fundamento para construir, poder caminhar, andar nesta terra, acreditando em algo que realmente possa me dar realmente uma fundamentação. Então a fé é isso, é um fundamento, né? Uma certeza de que das coisas que se espera, fatos de que não se vê, uma coisa que a gente não vê com os olhos, né? Mas acredita com o coração, acredita realmente naquilo que vai acontecer. Não andamos por vista, né? Como diz o apóstolo Paulo lá, cartas de Paulo aos Coríntios, não andamos por vistas, mas pelaquilo que não vemos. Então, a fé é isso, né? É a certeza de um fundamento, de alicerce, é a prova das coisas que não conhecemos nesta vida, né? Não vemos, mas esperamos. E Deus se agrada de todos aqueles que têm a fé nele. É isso que vamos debater um pouco neste flash da esperança, realmente qual a necessidade da fé, né? O que é a fé, como eu coloquei, qual a necessidade da fé e como alcançar ou aumentar a nossa fé. A primeira necessidade, né, que eu tenho para que tenha a fé realmente, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, para que eu tenha fé, para que essa fé seja realmente fundamentada, alicerçada, para que eu tenha essa fé, eu tenho que agradar a Deus. Eu tendo essa fé, eu vou estar agradando a Deus.
Lá em Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então tá aí, você tem que agradar a Deus tendo a fé. Você só pode agradar a Deus tendo fé em Deus. E acreditando, confiando que Ele é o nosso galardoador, né, de tudo aquilo que nós esperamos e tudo que nós pedimos a Ele, né? E nesse momento difícil que estamos passando, nós pedimos a Deus que esse tempo passe, e vai passar, porque cremos num Deus Todo-Poderoso, e Ele é o nosso Deus que nos concede todas as coisas no seu tempo, no tempo certo de Deus, não é mesmo? E então, para que eu tenha a fé realmente fundamentada, genuína, eu tenho que viver agradando a Deus, porque é impossível ter fé sem agradá-lo, né, a Deus. E o outro ponto também, que é a necessidade que eu tenha a fé, eu tenho que andar com Deus, né? Tenho que andar com Deus, colocar em prática a minha fé, né? Está em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios capítulo 5 diz: para que eu tenha fé, é preciso andar com Deus, né? Não somente de viver de aparência, mas realmente nos momentos de adversidades, nos momentos difíceis, eu tenho que provar que realmente eu tenho fé. E o apóstolo Paulo coloca isso em 2 Coríntios capítulo 5, 7, a respeito de andar com Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgado o seu Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Versículo 7, mais especificamente fala sobre a fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então é pela fé, é aquilo que não vemos, entendeu? Aquilo que não vemos é que andamos, é aquela coisa que esperamos, e esperamos em Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso referencial, nosso autor e consumador da nossa fé. Devemos olhar para o alvo, para o foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que caminhou aqui como um homem e não perdeu sua fé no Pai, né? Acreditando na sua palavra, acreditando no seu poder, né? E Deus tudo pode, meus irmãos, e tudo isso vai passar em nome de Jesus. Tenhamos fé. E outra necessidade, né, para que eu tenha fé realmente no nosso Deus, né, possamos colocar em prática, né, é que devemos viver, porque a palavra de Deus é bem clara sobre isso em Hebreus 10, 38. Olha só o que diz, como é que o justo vive. Hebreus 10, 38, olha o que a palavra de Deus nos diz. Hebreus 10, 38, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, meus irmãos, o justo viverá pela fé, e agradar a Deus é viver pela fé. E não podemos retroceder, devemos avançar, devemos realmente crer no Senhor Jesus e caminharmos, vivermos de acordo com a sua palavra, confiarmos cada vez mais no Senhor. Então, Deus se agrada àqueles que creem, daqueles que não conseguem ver, mas que creem. Não sejamos como Tomé, né, que precisou ver para crer, mas que nós possamos confiar sem ver e assim prosseguirmos para o alvo, o prêmio da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus, né? Então, como eu posso também aumentar a minha fé? Ah, Luciano, num momento difícil desse, como é que eu posso aumentar a minha fé?
Vamos ver, lá em Romanos 10, 17, a palavra de Deus é bem clara sobre isso. Romanos 10, 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então tá aí, meus irmãos, é pela palavra. A fé vem pela palavra. Devemos cada dia mais buscarmos na palavra do Senhor, porque através da palavra vamos ter o conhecimento de Deus, vamos ter as promessas de Deus para nossas vidas, e que tudo o que Deus promete em sua palavra vai cumprir. E tudo que está escrito para mim, para você aqui na sua palavra, devemos crer que Deus é fiel para cumprir, né? Então, a fé é isto, meus irmãos, é um fundamento. Vamos nos fundamentar cada vez mais a nossa fé no Senhor, né? Vamos ter alicerce para poder construirmos as nossas vidas, né? Nesse alicerce, nesse fundamento, para assim nos andarmos, prosseguirmos, né? Vivermos em fé cada dia mais, né? Essa é a necessidade que devemos ter, né? Diante dessas circunstâncias contrárias, né? Dessas aflições, né? Aí sim Deus prova quem é realmente seu, quem é realmente fiel a Ele, né? E Ele disse: aquele que permanecer fiel até o fim, eu darei a coroa da vida. Então, meus irmãos, o que nos espera é bem melhor do que tudo isso que passamos aqui na terra. Muito bem melhor, não tem comparação alguma que se possa comparar com aquilo que Deus tem nos preparado para os seus. Continuemos firmes, inabaláveis na presença do Senhor, independentemente das circunstâncias, das adversidades, das aflições. Vamos fundamentar cada vez mais a nossa fé no Senhor, acreditando na sua palavra, que é fiel e justa. Que Deus nos abençoe, né, cada dia mais, e que o nosso Deus abençoe e alcance, né, todas as nossas famílias, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Vamos louvar o Senhor, mesmo nas lutas, nas tristezas. Vemos vários exemplos dos servos do passado que, diante das circunstâncias contrárias, presos, foram decapitados e tudo mais, não deixaram de louvar o Senhor, cantaram louvores ao Senhor, e muitos deles foram livrados, muitos deles foram curados, louvando ao Senhor. Continuemos a louvar o Senhor, tendo fé no Deus que tudo pode, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido bom Deus e bom Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que nesta manhã, ó Deus, nos fez lembrar que existe um Deus maravilhoso, que não desiste de nós, que está sempre presente em nossas vidas e que muito mais tem preparado para nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor colocou em nossos corações a fé genuína, a fé salvadora, a fé que realmente liberta, que cura e que nos faz avançarmos, ó Deus, para servir melhor ao Senhor. Continue abençoando, ó Deus, as nossas famílias, os teus servos, ó Deus, e curando em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu te oro agradecido. Amém.